Se você sente que está começando do zero na vida financeira, esse vídeo é para você. Eu sou Paulo Dutra, especialista em finanças e mentalidade aqui do canal Dutra Invest. Esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas. Na primeira, eu vou te ensinar a identificar suas dívidas, saber classificá-las da forma correta, como dívidas boas, dívidas ruins, dívidas pagáveis, dívidas impagáveis. A gente vai chegar no ponto zero, que é o ponto inicial para você começar a investir da forma correta. E por fim, eu vou te dar uma dica bônus para você iniciar da melhor forma possível nos investimentos. Então assiste até o final e bora para a primeira parte do vídeo. Então vamos começar pelo assunto que mais tira o sono da galera: dívidas. Você está dormindo mal por causa disso? Então depois desse vídeo você vai ficar um pouco mais tranquilo. Galera, existem dívidas que são boas e existem dívidas que são ruins. Mas para isso você precisa saber primeiro identificá-las. Por exemplo, uma dívida ruim é aquela que você não sabe nada sobre a dívida, você simplesmente pegou, não sabia se ia conseguir pagar, não sabia, por exemplo, qual é a taxa de juros anual que você vai pagar, ou então por mês também, pode ser, né, que você vai pagar nessa dívida. Você simplesmente, por exemplo, eu quero fazer uma obra. Aí você pega aquela dívida ali de uns 20 mil reais, não sabe qual vai ser o valor total com juros que você vai pagar, não sabe dos descontos que você tem, por exemplo, por amortização em algumas dívidas, em alguns financiamentos. Entrar numa dívida no escuro é sempre ruim, essa dívida vai sempre se tornar uma dívida ruim, certo? Agora, uma dívida boa é o oposto disso. É quando você, por exemplo, busca saber os benefícios que você vai ganhar com essa dívida. Um exemplo claro são as dívidas de financiamento imobiliário, como o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que agora foi estendido para imóveis até 500 mil reais. Então, normalmente nesses financiamentos você consegue uma taxa de juros muito baixa. Então, assim, é um financiamento muito inteligente, é uma dívida boa, porque você vai ter subsídio do governo. Dependendo da sua renda, você consegue até 50 mil de subsídio, e isso é um valor que acaba, às vezes, até te isentando de entrada. Então, preste atenção que você entrar numa dívida no escuro vai fazer total diferença para você saber se você está entrando numa dívida boa ou ruim. Então, para você identificar, primeiro, saiba taxa de juros, saiba prazo, saiba também se você tem algum benefício com essa dívida, como amortização. Existem dívidas que, se você for amortizando a última parcela, você consegue desconto, como, por exemplo, financiamentos de casas, financiamentos de carro. Então, galera, dívida é preciso saber o máximo de detalhes possível. Não entre em dívida sem saber se essa dívida vai ser uma dívida boa para você, uma dívida que vai te alavancar. Dívida é para você se alavancar e não para te jogar no fundo do poço. E sabendo classificar suas dívidas, sabendo escolher o que é uma dívida boa e uma dívida ruim, né, você vai classificar ali as dívidas ruins que você tomou, que aí inevitavelmente, né, são dívidas que você está com juros altíssimos, muitas vezes acaba não conseguindo arcar com aquele compromisso de pagar, e aí acaba não pagando, e aí entra em renegociação e juros em cima de juros, e aí o efeito que era para ser a seu favor se torna contra você. Então, a gente entra numa outra classificação das dívidas ruins. São dívidas impagáveis e dívidas pagáveis. Eu vou te ensinar de uma forma muito fácil como você classificar essas duas dívidas ruins. As dívidas pagáveis são aquelas que você consegue pagar sem deixar de pagar as coisas que você precisa e que são fixas do seu mês. Exemplo, conta de luz, aluguel, moradia, tudo que envolve o seu custo fixo, aquilo que mexe diretamente com você. Se a dívida está te impedindo, por exemplo, de comer, de pagar uma conta de luz, uma conta de água, essa dívida vai se tornar uma dívida impagável, certo? Por que impagável? Porque essa dívida vai correr tantos juros que não vai valer a pena você pagar. Vai ser melhor você aguardar uma renegociação para você tentar fechar um acordo com juros menor. E muitas vezes isso acontece. Então, as impagáveis, infelizmente, você deixa de pagar, deixa passar o tempo, renegocia e consegue taxas muito mais baixas para quitar. Já as pagáveis é o oposto
das impagáveis. São aquelas dívidas que você consegue enquadrar dentro do seu orçamento, as dívidas que normalmente têm menos juros para pagar, menos juros cobrados ali pela credora, e com isso você consegue ali pagar sem extrapolar o seu orçamento mensal. Que aí com isso, galera, você chega no chamado ponto zero, que é a segunda parte desse vídeo. Você chegando nesse ponto, agora sim você começa a buscar conhecimento para começar a investir. Quando você já identificou suas dívidas, já está pagando as dívidas que são pagáveis, as dívidas boas, e você já identificou as dívidas ruins, vai aguardar ali as impagáveis para poder renegociar, agora sim você começa a montar sua carteira de investimento. E aí você provavelmente vai me perguntar, mas então, por onde eu começo a investir? E eu vou te dar o caminho das pedras. Galera, todo investidor precisa começar pela reserva de emergência. Se você não sabe o que é reserva de emergência, eu vou te dar aqui uma explicação rápida para que você entenda a importância da reserva de emergência. Reserva de emergência tem por fim te livrar dos acontecimentos que são incalculáveis, são algumas coisas que fogem do planejamento, fogem de tudo aquilo que você planejou para o ano, uma coisa que não tinha como prever na sua vida financeira. Então, um exemplo, você não tem seguro e acabou batendo o carro, acabou encostando no carro de alguém. Você vai ter que pagar o seu prejuízo e vai ter que pagar o prejuízo de alguém. O seu orçamento mensal provavelmente não vai comportar esse gasto. Com isso, você vai, infelizmente, acabar ficando num déficit naquele mês, ou seja, você vai ter que usar um cartão, você vai ter que pegar um empréstimo, você vai ter que entrar ali talvez num cheque especial, e isso vai te minando pouco a pouco e te botando no fundo do poço. Então a reserva de emergência, ela tem por fim exatamente isso. Não fazer você voltar para a primeira parte do vídeo, que é uma pessoa endividada. Ela te mantém num ponto estável e crescente. Porque se você tiver qualquer imprevisto, qualquer coisa que aconteça fora do planejado, é da reserva de emergência que você vai tirar o socorro. E aí, como você faz para montar a sua reserva? De forma prática e rápida, separa 10% dos seus rendimentos mensais, tudo aquilo que você ganha, salário, se tiver alguma renda extra, vê ali o valor total, separa 10% e esse valor você começa a guardar numa caixinha, pode ser essas caixinhas de banco digital que tem um rendimento ótimo, procura aí as melhores, aí eu vou citar aqui, eu não tenho patrocínio de ninguém delas, mas eu vou citar 3 muito boas, Nubank, Inter, o C6 Bank também tem caixinhas boas. Então, galera, simples. Identificou as dívidas, tá tudo tranquilo, já tá num caminho bom. Aí sim você começa nos investimentos. E qual é o primeiro investimento? Reserva de emergência. Começou a aportar ali os 10% na reserva de emergência, começou a encher ali a sua caixinha. Ah, Paulo, mas eu vou encher essa caixinha até quando? Qual é o valor ideal? Cara, enche ali de 3 a 5 mil. Eu acho que você com 3 a 5 mil guardado, você já fica ali entre menos de 10% de todo brasileiro, porque saiu uma pesquisa recente que praticamente aí 87% dos brasileiros não tem nenhum dinheiro guardado. Nada, absolutamente nada. Então você já fica ali numa classe bem específica do Brasil. Você tendo ali de 3 a 5 mil, você fica livre ali dos imprevistos mais corriqueiros. E isso vai fazer com que você não volte para a dívida. E aí, por fim, a gente entra na última parte do vídeo e é o bônus, a coisa mais importante que eu tenho para te falar. Galera, não adianta você sair da dívida, você começar a investir, começar a montar sua reserva de emergência, ficar livre aí dos imprevistos que tem mês a mês e você não mudar a sua mente. Isso é a parte mais difícil e é por isso que eu deixei por último. Porque é a mente que vai fazer com que você tenha constância e continue mês a mês depositando os 10% que você separou para se pagar. Então, se você não mudar a sua mentalidade, infelizmente você não vai conseguir ter a constância, não vai conseguir ter ali a disciplina, que é o que faz toda a diferença para você alcançar o teu objetivo. Então, todo investidor começa por esses passos. Toda pessoa bem-sucedida vai começar nesse passo a passo. Mas, se você começar e não ter disciplina, não mudar sua mente, não buscar conhecimento, infelizmente não vai ter valido de nada começar. Então, anota essas dicas, guarda tudo o que eu te falei, que eu tenho certeza que você vai dar uma virada
na sua vida financeira. E se esse vídeo te ajudou ou te fez aprender alguma coisa nova, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que você seja notificado quando sair um vídeo novo. Pra cima, família!